Abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 28, nós vamos ler os dois últimos versos do livro de Atos. Atos 28, de 30 a 31. E eu quero chamar sua atenção para este texto, para a gente pensar sobre o tema intrépido e sem impedimento. Intrépido e sem impedimento. Atos 28, de 30 a 31. Durante os 2 anos seguintes, Paulo morou em Roma, às próprias custas. A todos que o visitavam ele recebia, proclamando corajosamente o reino de Deus e ensinando a respeito do Senhor Jesus Cristo sem restrição alguma. Esta era uma prisão domiciliar. Paulo estava preso em Roma. E ele mesmo, diz-nos Lucas, ele mesmo se bancava naquela prisão, enquanto ele recebia todos que o visitavam, e a estes ele proclamava corajosamente o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo sem restrição alguma. Era 1984, na cidade de Los Angeles, a maratona feminina, prova de corrida de distância de 42 quilômetros. Essa maratona estava sendo disputada pela primeira vez em Jogos Olímpicos, maratona feminina. É curioso que quando você pesquisa sobre este primeiro evento feminino nas Olimpíadas, geralmente ninguém se recorda do nome da campeã. Todos se recordam do nome da 37ª colocada, uma corredora suíça, Gabriela Anderson Scheiss. Tinha 39 anos na época, e se destacou entre as 50 corredoras e marcou para sempre a história dos Jogos Olímpicos. O perfil dela, na Wikipedia, a enciclopédia livre da internet, conta o resumo dessa história que é inesquecível para os apaixonados do esporte. Lê-se assim: Gabriela, desidratada, depois de correr quase 42 quilômetros, desidratada, desorientada pelo esforço no calor, conta-se que no dia estava fazendo 32 graus, calor intensificado pela umidade elevadíssima da cidade de Los Angeles. Então, além de ela estar com uma forte cãibra na perna esquerda, cambaleou nos últimos 400 metros da maratona, levando pouco mais de 5 minutos para completá-los, até cair desacordada nos braços dos médicos sobre a linha de chegada. Ela chegou na 37ª colocação entre as 44 corredoras que conseguiram terminar a prova. E diz-nos os especialistas que o que ela teve foi um quadro grave de hiponatremia, que é a queda brutal do sódio no sangue, por falta de reposição com isotônicos. Tudo isso aliado ao calor infernal daquele dia. E isso provocou na corredora fortes alterações cardiovasculares, metabólicas, cerebrais, sendo mostrada ao mundo. Se você der um Google e entrar no YouTube e ver a cena, você vai vê-la cambaleando, totalmente desconexa, confusão mental, e os médicos foram acompanhando ela até a chegada, até ela cruzar a linha de chegada, e perceberam que ela ainda tinha alguma hidratação no corpo. Isso então afastava o risco de morte, e como eles detectavam isso por causa do suor que ainda escorria pelo rosto, e não querendo desclassificá-la, porque se algum médico tocasse nela, ela seria automaticamente desclassificada, e ela queria chegar, cruzar a linha de chegada, e assim ela o fez. É impressionante. E alguém poderá perguntar: para que tanto esforço para chegar em 37º lugar? Não era o primeiro, não era o segundo, nem mesmo o terceiro. 37º lugar.
Olha a resposta que ela deu depois que se recobrou daquilo tudo. Um repórter a perguntou por que ela fez questão de chegar até o fim, e ela disse: após a prova, ela disse aos jornalistas que queria terminar o percurso, abre aspas, pois aquela talvez fosse minha única oportunidade olímpica, devido aos meus 39 anos. Fecha aspas. Ela queria cruzar a linha de chegada, e para ela não importava se era em primeiro, 37º ou em último lugar. Cruzar a linha de chegada. Guardadas as proporções, essa é a mesma atitude do apóstolo Paulo. Olha o que ele diz em 1 Coríntios 9, 24 a 27. Vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio. Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sob todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso, não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino o meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Perceba que na vida cristã, o que de fato importa não é quem chega primeiro. Não são vencedores. Na vida cristã, não há últimos e nem há primeiros. Esta é a política do reino dos céus. O que importa no reino dos céus é você completar a maratona. É você se manter qualificado. O importante na vida cristã é você guardar e repartir a fé em Cristo. O importante é você proteger o Evangelho e propagar o Evangelho, vivendo o Evangelho para não se desqualificar. Tanto é assim que lá no final da vida, em recorte que nós ainda vamos estudar, concluindo esta série de recortes na vida do apóstolo Paulo, Deus permitindo na próxima semana, lá no final da vida de Paulo, nós o vemos dizer da importância de se cruzar a linha de chegada. Não importa se é em primeiro, se é em 37º ou se em último. 2 Timóteo 4, de 6 a 8, quanto a mim, minha vida já foi derrotada como oferta para Deus. O tempo da minha morte se aproxima, lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Agora o prêmio me espera. Cruzei a linha de chegada. Na vida cristã, gente, cruzar a linha de chegada é a meta. Mas não pode ser de qualquer jeito. O objetivo é completar o percurso sem se desqualificar, mantendo a fé, vivendo a fé, também pregando e anunciando a fé no Evangelho de Cristo aos que cruzarem nosso caminho, aonde Deus nos enviar e sob qualquer circunstância que Ele nos colocar. E é assim que a gente encontra Paulo e Lucas no texto do recorte da vida do apóstolo Paulo que a gente tem para hoje. Ele cruzou a linha de chegada. E como nós sabemos disso? Pela forma como Lucas, que estava junto com Paulo, escreveu e concluiu o livro de Atos dos Apóstolos. Volte para Atos, capítulo 28, versos 30 e 31. Olha como termina o texto. Do verso 16 para cá, Lucas nos dá conta de que Paulo e ele, depois que sobreviveram àquele naufrágio do capítulo 27, sobreviveu a serpente que picou Paulo no início do capítulo 28. Paulo finalmente chega a Roma e estava em prisão domiciliar. Durante os 2 anos seguintes, diz o verso 30, Paulo morou em Roma, às próprias custas. A todos que o visitavam ele recebia, proclamando corajosamente o reino de Deus e ensinando a respeito do Senhor Jesus Cristo, sem restrição alguma. Gente, o Evangelho de Cristo, e é isso que Lucas quer que a gente enxergue aqui. O Evangelho de Cristo, o grande tesouro de Deus para a humanidade condenada em seus pecados, havia finalmente chegado aos confins da terra. Esse era o cronograma de Jesus.
Jesus, quando aparece aos discípulos, em Atos capítulo 1, versículo 8, diz aos discípulos que eles receberiam poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão testemunhas, minhas testemunhas, em toda parte, em Jerusalém, em Judéia, toda Samaria e nos lugares mais distantes da terra, ou até os confins da terra. E assim aconteceu. Quando você lê o livro de Atos, você descobre que isto se cumpriu. O evangelho foi estabelecido em Jerusalém, você lê isso de Atos 1 ao capítulo 7. O evangelho chegou à Judéia e a Samaria, você lê isso em Atos de 8 a 12. E o evangelho alcançou os confins da terra, você lê isso a partir do capítulo 13 até o verso 28. Roma era os confins da terra, ou o portal de acesso aos confins da terra. William Barclay, muito perspicaz, um comentarista do Novo Testamento, ele pondera que alguém talvez queira indagar o seguinte: por que que Lucas nunca nos contou o que aconteceu com Paulo? Por que que Lucas nunca nos narrou se Paulo foi executado ou não na prisão romana? Afinal de contas, a gente sabe pelas cartas pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo principalmente, Tito, especialmente por 2 Timóteo 4, de 9 a 17, que a gente vai estudar no próximo domingo, se Deus permitir. A gente sabe, à luz desses textos, à luz da tradição da igreja, que Paulo foi colocado em liberdade após esses 2 anos aqui de Atos 28. E que aí sim, num segundo momento, quando ele foi preso, e 2 Timóteo nos conta que ele estava preso de novo em Roma, Lucas inclusive estava com Paulo. Por que que Lucas nunca nos contou que neste segundo aprisionamento, afinal ele teria tempo de sobra, Paulo estava preso de novo, ele fazendo companhia para Paulo, Paulo escreveu 2 Timóteo, ele portanto teria tido tempo, Lucas, de concluir Atos, contando-nos que Paulo foi liberto da primeira prisão em Roma, de Atos 28, fez o que teria feito, e que estava agora esperando ser executado, e talvez depois, num complemento, nos contar como foi a execução de Paulo. Mas Lucas nunca nos contou isso. Por quê? Primeiro, porque no reino dos céus não existem heróis, não existem santos que de alguma forma devem ser canonizados ou elevados a algum patamar especial, para admiração ou reverência dos demais. Lucas não queria deixar essa impressão. Somos todos testemunhas, vasos de barro, porque o que importa não é quem leva, o que importa é o que se leva o Evangelho de Jesus Cristo. Então parece mais razoável não querer canonizar alguma pessoa ou situação que possa de alguma forma contribuir para fazer alguém tropeçar em idolatria. Ou seja, da mesma forma que pela providência divina nunca se encontrou o corpo de Moisés, Deuteronômio 34, de 5 a 6, Judas, versículo 9. Do mesmo modo que nunca se encontrou o corpo de Moisés, Lucas, parece-nos, inspirado pelo Espírito Santo, viu ser mais apropriado não nos deixar um relato dos últimos dias de Paulo. Ele não queria ninguém canonizando Paulo. Não existem mártires nesse sentido. Existem testemunhas. Segundo motivo, conforme sustentou William Barclay, o objetivo de Lucas era nos contar como o apóstolo Paulo cumpriu fielmente o comissionamento de Jesus. Quando lá em Atos, e nós lemos, o próprio Senhor ordenou que fossem testemunhas, não heróis, testemunhas do Evangelho. Com efeito, Lucas foi fiel ao objetivo original da obra dele, porque em Atos 1:8, como vimos, ele nos conta que Jesus queria que os discípulos solidificassem o evangelho em Jerusalém, chegasse a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E ele termina Atos 28 nos dizendo: o evangelho chegou aonde tinha que chegar.
Roma era o início dos confins da terra. Roma era o início do fim do mundo. De Roma se partia para os confins da terra. E a Roma Paulo chegou, em Roma Paulo testemunhou, exatamente como o Senhor Jesus mesmo, 2 vezes aparecendo para Paulo ao longo do livro de Atos, o Senhor mesmo garantiu a ele. Você se lembra do primeiro sermão na série de recortes na vida de Paulo? Atos 23, 11, nós lemos que Jesus aparece para Paulo na prisão e diz: você vai testemunhar em Roma. Depois, em Atos 27, de 23 a 26, nós também lemos ali no navio que estava para naufragar, o anjo do Senhor aparece a Paulo e diz: você vai testemunhar diante de César. Agora a história estava terminada. Tudo havia começado em Jerusalém mais de 30 anos antes. Passou pela Judéia, Samaria, terminou em Roma, o centro do mundo de então. O portal de acesso aos confins da terra. E quando nós lemos a história de Atos, a gente vê que tudo isso é um verdadeiro milagre da graça de Deus, pela fé em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo, porque quando a gente lê sobre a igreja primitiva, o que a gente descobre, que lá no início de Atos, eles eram um punhadinho de gente, 120 discípulos. E não eram apenas um punhadinho de gente, era um punhadinho de gente que morria de medo dos judeus. Nós lemos isso em João 20, verso 19, trancados com medo dos judeus. Trancados em si mesmos e sem qualquer visão para os campos brancos para a colheita. Tanto que o anjo que aparece em Atos 1, de 6 a 11, precisa dizer para os discípulos que ficaram com os olhos para o céu, vendo a ascensão de Jesus, e o anjo vira para eles e fala: oh, para de ficar babando, olhando para o céu, e vão fazer discípulos. Então essa era a igreja do começo de Atos, pequena, frágil, amedrontada. E Lucas termina nos dizendo que tudo mudou pelo poder do Espírito e fé em Jesus Cristo. Lucas termina essa narrativa com um brado de vitória expresso em 2 palavras. Este livro no grego termina com 2 palavras lindas: parresia akolutos. É o ponto final de Lucas. Parresia akolutos. Que significa? Falando abertamente o que queria e sem qualquer oposição de quem quer que fosse. Falando abertamente o que queria e sem qualquer oposição de quem quer que fosse. Você consegue ouvir Lucas nos contando que a igreja tinha mudado? Porque primeiro, João 20... Lá em João 20, como eu disse, 20, 19, trancados com medo de dizer. E segundo, sem intrepidez, com medo dessa palavra causar-lhe grandes problemas. E aí vem Lucas e diz: olha, Paulo cruzou a linha de chegada, ele chegou a Roma, o início dos confins da terra, e mais importante do que ter cruzado a linha de chegada, ele chegou falando abertamente, sem qualquer impedimento, falava o que lhe dava na cabeça sobre o Evangelho, ele falou intrepidamente e sem impedimento. Lucas quer que a gente enxergue que Paulo estava de fato preso por 2 anos, Lucas deixa isso bem claro, mas Lucas nos mostra, por outro lado, que a palavra de Deus nunca esteve acorrentada. Chegara a Roma através de Paulo, a palavra de Deus, o Evangelho, e se espalharia de Roma aos confins da terra, através dos discípulos de Paulo. Falava abertamente, sem nenhum impedimento,
tudo que lhe dava na cabeça, anunciou o evangelho, mesmo preso. Paulo continuou, diz o texto aí no verso 30, ele pregou o quê? Ele pregou o reino de Deus, diz o texto, e também ensinou sobre o quê? A respeito de Jesus Cristo nosso Senhor. Como? Corajosamente, sem qualquer complicação, intrépido e sem impedimento. Paulo tinha cruzado a linha de chegada. E Lucas dá um brado de vitória. Pena, eu digo isso para vocês de vez em quando, a Bíblia, quando a gente lê a Bíblia em português, por melhor que sejam nossas versões, ela não passa de televisão à vela. Lembra aquela televisão antiga, a vela? Se a gente entendesse a língua original fluentemente, a gente veria Lucas não apenas contando que Paulo estava pregando, todo mundo que chegava ouvia ele falando, não, Lucas termina dando um grito de vitória. Vocês não vão acreditar, Paulo cruzou a linha de chegada, chegou a Roma, como Jesus prometeu que chegaria, anunciou diante de César como o Senhor disse que seria, prenderam ele por 2 anos numa casa, ele bancou essa prisão domiciliar com o próprio bolso. Todos que vinham a ele ouviam-no falando do reino de Deus, proclamando o reino de Deus, ensinando sobre o Senhor Jesus Cristo. Eu fiquei pensando quando eu me dei conta disso, que Martinho Lutero fez a mesma coisa. Martinho Lutero, com o mesmo sentimento de Paulo e de Lucas, só que um pouco mais poético, escreveu a última estrofe do hino protestante que nós tanto amamos, o 323 do cantor cristão Castelo Forte, e ouça essa estrofe e veja se Lutero não conseguiu captar o sentimento de Lucas quando escreve o que a gente acabou de ler. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza. Paulo falava abertamente. E nada nos assustará com Cristo por defesa, se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos-á seu reino. Esse é o brado de vitória, é a mesma confiança de Paulo e Lucas. Paulo está preso, mas ele cruzou a linha de chegada, ele chegou até os confins da terra, e a palavra ficará, sabemos com certeza, nada nos assustará com Cristo por defesa. Foi calcado nessa confiança que Paulo, depois de ter sido solto desse aprisionamento, como veremos semana que vem, e tendo sido preso de novo, calcado nessa confiança que nós acabamos de descrever, que Paulo escreveu 2 Timóteo 4, de 1 a 8. Ele está encorajando Timóteo, que estava temeroso de pregar e de ensinar. E aí Paulo diz, eu lhe digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando vier para estabelecer seu reino, pregue a palavra, Timóteo. Esteja preparado, quer a ocasião seja favorável ou não. Eu estive preso, eu estou novamente preso. A ocasião não parece ser favorável, mas eu continuo pregando. Corrija, Timóteo, repreenda, encoraje com paciência e bom ensino, porque vai vir o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão seus próprios desejos, buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada a seus ouvidos, vão rejeitar a verdade, vão correr atrás de mitos. Você, porém, Timóteo, deve manter a sobriedade em todas as situações, não tenha medo de sofrer, trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Quanto a mim, a minha vida já foi derramada como oferta para Deus, o tempo da minha morte se aproxima, lutei o bom combate, terminei a corrida, permaneci fiel, agora o prêmio me espera. Sabe o que Paulo está dizendo para Timóteo? Timóteo, liberte a palavra desse coração seu cheio de medo. Pregue a palavra.
Não aprisione a palavra de Deus em você, deixe essa palavra solta, proclame corajosamente a palavra, intrepidamente, sem impedimento, Timóteo. E é isso que eu quero encorajar você a fazer. Nós não podemos ser uma igreja de programas, conquanto sejam maravilhosos. Nós temos que ser uma igreja de testemunhas. De gente que durante a semana vive o Evangelho, verbaliza o Evangelho, fala o Evangelho. A sua vida por si mesma, ela não prega o Evangelho. Sua palavra prega o Evangelho. A sua vida autentica o que você prega. Que fique claro isso. Você não terá pregado o Evangelho apenas sendo um bom crente. Você terá preparado tudo para poder então abrir sua boca e falar. Não se prega o Evangelho só com testemunho. Testemunho autentica o que se prega. A fé vem pelo testemunho, é isso? Não, a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus, o Evangelho. E Paulo está dizendo, Timóteo, liberte essa palavra. Fale dela, a tempo, fora de tempo, porque vai chegar um momento em que as pessoas vão querer ouvir só o que lhes agrada. Será que esse tempo já não chegou, meu povo? Será que esse tempo já não está aí diante de nós? Como é que a gente deve pregar então a palavra? Os 2 anos de Paulo naquele encarceramento em Roma nos abrem uma janela que nos apontam lições sobre como pregar intrepidamente sem impedimento. Volta para Atos 28, 30 e 31. Como é que a gente tem que pregar intrepidamente e sem impedimento? Em primeiro lugar, o ensejo da pregação. Ensejo tem a ver com momento. Qual é o momento para se pregar? Quando nós devemos pregar? Paulo já nos disse, 2 Timóteo 4,2, sempre, quer a ocasião seja favorável, quer não. E foi isso que Paulo fez, Atos 28, versículo 30. Durante os 2 anos seguintes, Paulo morou em Roma, às próprias custas. A todos que o visitavam, ele recebia, proclamando a palavra, o reino, e ensinando sobre Jesus. Impressionante, porque Paulo nunca olhou para aquela situação de prisão como seta do diabo. Alguém poderia falar, o diabo está tentando calar a igreja. Aliás, está cheio desses aí. Deixa eu te contar um segredo. O que a gente vive hoje é o céu, aqui no Brasil, eu digo, perto do que era viver como Paulo em Roma e naquele contexto romano. Muita gente iria para o WhatsApp fazer campanha e dizer, o diabo está parando a igreja. É gozado, Paulo em momento nenhum falou que o diabo estava atrapalhando ele. Porque Paulo sabe que o diabo não dá um gemido sem falar, Deus, eu posso. Deixa eu contar uma coisa para você, o diabo nesse sentido, guardadas as proporções, ele é mais obediente que a gente. O diabo sabe que ele não pode fazer o que dá na cabeça dele sozinho assim, por mais que ele tente, Deus põe limites nele. Paulo nunca olhou para aquela situação dizendo, é uma seta do diabo. Paulo nunca se viu impedido de fazer a vontade de Deus, cumprir o plano de Deus. Outra coisa interessante, Paulo nunca se ressentiu dos judeus que provocaram aquela situação. Outra coisa linda de se ver, Paulo nunca levantou a voz para chamar aquele governo romano de injusto, perseguidor de crente. É impressionante. Paulo nunca acusou o sistema judiciário romano, que estava sim privilegiando os fariseus, que estava sim condenando Paulo, sem dar a ele direito ao contraditório. Era um sistema injusto. E como era? Matou o nosso Senhor. E você não vai ver nenhum dos apóstolos culpando o diabo,
Você não vai ver nenhum dos apóstolos ressentido com judeu, você não vai ver nenhum dos apóstolos gritando com Roma. Eu desafio você a ver isso, se acha isso na Bíblia. Por quê? Porque eles tinham convicção de que nada daquilo estava acontecendo sem que fosse decreto de Deus. Tanto que no primeiro sermão de Pedro ele fala, isso aconteceu conforme a mão de Deus predeterminou. É impressionante. O dia que a gente entender isso, espero que a gente entenda a tempo, nós vamos parar de mimimi. E vamos fazer o que a gente tem que fazer, que é testemunhar. Os que vinham a Paulo, Paulo não ficava culpando o diabo. Os que vinham a Paulo, Paulo não ficava choramingando, esses judeus, fiz tanto por eles. Blá, blá, blá. Não, não vemos Paulo fazendo motim contra romano nenhum. Pelo contrário, Júlio, o oficial romano, capitão do regimento imperial, conforme diz Atos 27:1, com certeza, que eu fico pensando o seguinte, gente, Paulo estava indo a Roma para ser condenado, certo? E ele ficou preso 2 anos, prisão domiciliar, sem tornozeleira eletrônica, pagando as próprias despesas, tendo um soldado principal cuidando dele, e a tradição acha que esse soldado foi o mesmo Júlio que caminhou com ele pelo naufrágio, lá do capítulo 27. Então, você fica com a sensação de que quando Paulo chegou a Roma, a pena foi abrandada, ele não foi para um calabouço, ele foi para uma casa. Ele não ficou preso para sempre, ficou só 2 anos, e depois soltaram ele. Por quê? A gente pode imaginar por quê. Júlio, o capitão do regimento imperial, quando chegou a Roma, falou assim, esse cara é gente boa. Parece que esses judeus não têm razão no que estão dizendo, não. Eu estou andando com ele, eu vi quem ele foi no naufrágio, eu vi como ele se comportou na ilha de Malta. Esse homem é diferente. Ué, Júlio, já que você está falando isso, vamos fazer o seguinte, vamos colocar ele numa prisão domiciliar, a gente deixa ele lá 2 anos, os judeus vão esquecer dele, você fica lá cuidando dele, vamos fazendo aí um revezamento de soldados. Tá bom. Olha a importância de você ser um crente gente boa. De você ser um crente gente boa, que não fica culpando o diabo, com mimimi de ressentimento, e atacando governo. Porque o central para nós é o Evangelho. É viver o Evangelho. E deixa eu te contar uma coisa, se você tiver essa consciência de ensinar o Evangelho mesmo, como é o Evangelho, isso muda tudo. Então Paulo, ele não ficou esperando uma situação melhor para ele então começar a pregar. Ele pregou ali preso. Pregou sem rancor, pregou sem ressentimento, pregou sem revanchismo. Por quê? Porque ele viu naquilo um ensejo de Deus para ele falar e não se calar. Quando ele estava aqui nessa prisão, ele escreveu Filipenses. E olha o que ele escreve, Filipenses 1, 12 a 14, ele diz assim, quero que saibam, irmãos filipenses, que tudo que me aconteceu, tudo o quê? Prisão injusta, naufrágio, ter que pagar a cadeia com o próprio bolso, tudo que me aconteceu, ele não culpa o diabo, ele não culpa Roma, ele não culpa judeu. Tudo que me aconteceu tem ajudado a propagar o Evangelho, pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que eu estou preso por causa de Cristo, não por causa de judeu, não por causa do diabo, não por causa de injustiça de sistema jurídico romano. Cristo, eu estou aqui por causa de Cristo. Todos têm sabido disso. E por causa da minha prisão, a maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiante no Senhor e anuncia a mensagem de Deus com determinação, sem temor. Gente, o ensejo da pregação é todo dia, é toda hora, sempre, quer a ocasião seja favorável, quer não.
sem mimimi, sem culpar o diabo, sem ressentimento, sem rancor, sem revanchismo. Faça o seu ensejo. Às vezes o jovem pensa, não, eu não vou pregar agora porque deixa eu arrumar uma namorada primeiro, estabilizar a minha vida. Não, é agora ou nunca. O escopo da pregação. Se é a toda hora que a gente tem que pregar, o que a gente tem que pregar? Qual é o escopo? Qual é a amplitude da nossa pregação? Olha o texto, Atos 28. A todos que o visitavam ele recebia. A quem nós devemos pregar? A quem? A quem nós devemos pregar? Ouça o que ele diz no verso 30, leia aí. A todos. Era a todos que Paulo pregava. Paulo não discriminava, Paulo não selecionava, Paulo não escolhia público-alvo, Paulo compartilhava Cristo com todos os que cruzavam o caminho dele. E quando não cruzava o caminho dele, Paulo ia até eles. Fato, gente, é que Paulo sempre cultivava relacionamentos discipuladores. Olha o que ele diz em Filipenses, carta que ele escreveu nessa prisão. Filipenses 3,17, irmãos, sejam meus imitadores, aprendam com aqueles que seguem nosso exemplo. Exemplo de quê? De pregar em qualquer circunstância, pregar a todos. Fazer de toda e qualquer oportunidade um momento para você falar o Evangelho. Gente, o diabo deita e rola quando a gente faz o que a gente faz, omitindo-nos, achando que evangelização é trazer gente na igreja. Não! Faz parte, mas evangelização é você com a sua vida ir dando testemunho e aos poucos ir se abrindo, ganhando a confiança, anunciando, mostrando que Deus nos criou perfeitos, nós pecamos, separamos-nos da glória de Deus, Jesus viveu a vida perfeita, morreu no nosso lugar, foi sepultado, ressuscitou e cabe a nós arrepender e crer. Esse é o Evangelho. Se a gente tomar alguns instantes e olhar aqui para a vida de Paulo em Atos, a gente vai ver que ele pregou para todo tipo de gente. Atos 9, ele pregou para judeus na sinagoga. Atos 9 ainda, ele prega para judeus gregos. Atos 13, ele prega a judeus e gentios em Antioquia. Atos 16, ele prega para Lídia em Filipos. Atos 16, ele prega por carcereiro de Filipos, para a família dele. Atos 17, ele prega aos gregos. Atos 24, ele prega para o governador Félix. Atos 26, ele prega para o rei Agripa. Atos 27, ele prega para os marinheiros, para a tripulação, para os soldados que estavam no navio. Atos 28, ele prega na ilha de Malta. Atos 28, ele chega a Roma e começa a pregar para todo mundo. Por quê? Porque na cabeça de Paulo a pregação dele era para todas as pessoas, em todos os lugares. E deixa eu te dizer uma coisa, porque Paulo tinha essa mentalidade, ele conseguia ver frutos nos lugares mais improváveis. A gente às vezes não prega o Evangelho para as pessoas porque a gente pensa assim, é impossível, não converte. Olha o que ele conta para nós, Filipenses, a carta que ele escreveu dessa prisão, Filipenses 4:22, abra lá, veja o que ele fala. Porque o que eu quero que você enxergue em Filipenses 4:22, é que porque Paulo pregava em todo momento, a todos que cruzavam o caminho dele, ele pôde ver pessoas crentes nos lugares mais improváveis. Filipenses 4:22, todo o povo santo daqui de onde? Daqui de Roma, de onde ele estava escrevendo, Atos 28, ele está preso em Roma, aqueles 2 anos. Escreve aos filipenses dizendo, todo o povo santo daqui lhes envia saudações, especialmente os que pertencem à casa de César. Você entendeu o que ele está dizendo? Ele está dizendo, tem crente aqui na casa de César, eu preguei para eles. Converteram-se, é povo santo igual vocês e está mandando saudação.
Paulo pregava a todos, em todo momento, em todo lugar. E ele vê que o fato dele estar preso servia de encorajamento para os crentes continuarem pregando, Filipenses 1,14. E ele estar preso era oportunidade para ele pregar para pessoas que cruzariam o caminho dele. Sabe outro que converteu num desses momentos em que Paulo está aqui pregando na prisão? Onésimo. Onésimo se converteu. Um escravo fugitivo de Filemon. Coitado do homem. Foge, cai preso. E o que acontece? Cai perto de Paulo. Cruzou o caminho de Paulo, moço. Chuta que é macumba. O homem entra de sola, prega o evangelho. Onésimo se converte. E olha o que acontece, Filemon 9. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo, apelo a você, Filemon, em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Enquanto Onésimo estava preso, eu gerei Onésimo na prisão. Por quê? Porque ele prega em todo e qualquer lugar, para todos que cruzam seu caminho. Onésimo antes lhe era útil, mas agora é útil a mim. Solta esse homem de vez e deixa ele pregar o evangelho, Filemon. Gente, Paulo tinha um coração para os perdidos. E como eu oro para a gente ter o mesmo. Olha o que diz Romanos 9, verso 2, meu coração está cheio de amarga tristeza, angústia, pois meu povo, meus irmãos judeus, eu estaria disposto a ser amaldiçoado para sempre, separado de Cristo, se eu pudesse salvar o meu povo. A gente não sente mais isso aqui não, se é que um dia sentimos. Meu coração está em amarga tristeza, em angústia sem fim, por ver esse Brasil perdido. Alimentando-se de ideologias, achando que o que vai nos salvar é um país de um jeito ou de outro. Acorda, crente. Acorda. O seu choro, o seu grito, a sua angústia é por ver tanta gente perdida. Inclusive seus líderes políticos. Nossa angústia não deve ser agenda A, B ou C. Em nome de Jesus, nossa angústia é olhar para essa pátria e falar, estão perdidos, eu daria a minha vida para vê-los salvos. Cadê esse tipo de crente? Nós estamos mais ácidos e veementes e intrépidos para falar de agenda política do que falar de evangelho. Eu tenho ficado muito triste nos últimos tempos. Olha o que ele diz em Romanos 10, irmãos, o desejo do meu coração, minha oração a Deus, é que o povo de Israel seja salvo. Será que a sua oração é essa? Ver o Brasil salvo, o desejo do meu coração, minha oração a Deus é ver Goiânia salva. Eu sei da dedicação do povo judeu por Deus, mas esse entusiasmo é sem entendimento. Eu sei que há tantas religiões no Brasil, tanta gente dizendo ter fé, tanta gente evangélica, tanta gente entusiasmada, mas sem entendimento. Cadê esse tipo de crente que sente assim como Paulo? Paulo pregava a todos, que lição para nós, jamais devemos nos esquecer de que os campos estão brancos para a ceifa, é só a gente erguer os olhos e ver. Deus deseja que todos sejam salvos, a porta da salvação está aberta para quem desejar entrar. E só vão crer se houver quem pregue. Tem que ser você e eu, nenhum ser humano está fora do alcance de Deus, até na casa de César tinha crentes. Até Onésimo se converteu. Por quê? Porque Paulo pregava a todos os momentos. Imagina se Paulo, em vez de pregar o evangelho para Onésimo, fosse parar para discutir o sistema injusto do Império Romano que escraviza. Os crentes de hoje fariam isso. Os crentes de hoje iam sentar com Onésimo e falar, Onésimo, escuta, o que você acha do PT, do Bolsonaro? E se o PT voltar? Que desgraça vai ser esse país, né? O crente ia perder tempo com isso.
Paulo vai na jugular, fala: Onésimo, esquece Roma, esquece a injustiça dos homens, deixa eu te libertar do que de fato você precisa ser liberto. Você é escravo do pecado, você vai para o inferno. Deixa eu te falar. O homem cai e se converte, aí Paulo age. Como que Paulo age? Paulo escreve para Filemon, o dono dos escravos. Fala: cara, deixa eu te dizer uma coisa. Eu estou preso aqui, eu preciso de Onésimo. Solta ele. Paulo não discute política, ideologia, justiça ou injustiça social. Paulo vai no Evangelho. Eu não estou dizendo com isso que não haja lugar para se discutir essas coisas. O que eu vejo é uma igreja brasileira preocupado com uma agenda que não é a do Novo Testamento. E eu sei que eu fico sozinho no que eu estou dizendo. Mas eu não estou aqui para agradar homem nenhum. A nossa bandeira é o Evangelho. É Jesus Cristo crucificado, morto, sepultado e ressuscitado. Essa é a bandeira. A grande libertação que esse país precisa é a do império das trevas. Por isso você nunca vai me ver endossando político nenhum. Nunca vou orar por ninguém aqui. Vota por esse, vota por esse. Não. Nunca. Porque eu não acredito que seja essa a mudança. A mudança é quando a gente vira gente como Paulo, em toda e qualquer circunstância, pregando a todos. Aí você vê os da casa de César se convertendo, e César fala: peraí, que povo esquisito é esse? Todo mundo agora crente, gente boa. Mas não é do tipo de crente que ora agradecendo propina, não. Em nome de Jesus, que desgraça é essa desse país? Qual é o esquema da pregação de Paulo? O que Paulo pregava? Pregava em todo tempo, a todo mundo. Olha o texto de Atos 28, verso 31, diz que ele proclamava o reino de Deus. Querusson, proclamava, anunciava o reino, anunciava que era chegado o reino do Filho, Colossenses 1, 13. Colossenses é outra carta que ele escreve dessa prisão. E ele está pregando, ele está anunciando o que é o reino de Deus. O reino de Deus é espiritual, consiste na chegada do Espírito de Deus, convencendo homens e mulheres, fazendo esses homens se arrependerem, mulheres se arrependerem, pararem de viver para si mesmos e viver para a glória de Deus, buscar o bem do outro. Esse é o reino do meu filho. E ele pregava esse reino, ele não se contentava em pregar esse reino, ele ensinava. Olha o outro verbo, didaskon, de onde vem a palavra didática. Ele proclamava o reino e ele ensinava sobre Jesus Cristo, ele pregava e discipulava, ele pregava e discipulava. Nós precisamos ser uma igreja assim, que não se contenta apenas com o púlpito. Deixa eu te dizer uma coisa, sozinho nós não vamos alcançar Goiânia. Eu preciso que cada um de vocês ensinem de Jesus. Cada crente um discipulador. Cada crente, alguém que se preocupe em falar de Jesus. Senta aqui comigo. Ai, pastor, eu não conheço, eu não sei fazer isso. Não tem problema, entra no site da igreja. O Danilo está terminando o nosso próximo site. Está coisa linda de se ver. Cadê o Danilo? Está aí, Danilo? Quantos acessos nós temos por mês no site hoje? Fala alto, homem de Deus. Fala aí, Rui. Fala aí, Rui. 110 mil. Você tem noção? Eu aposto que não é vocês. É isso que eu fico triste. Estou trabalhando para os outros. Não é vocês. 110 mil acessos, pegando esse esboço cuidadosamente escrito, colocando lá. Você acha que eu faço isso para aparecer? Eu prefiro ficar correndo no taquaral, ouvindo John Piper pregar. Pastor, eu não consigo, não tem problema, pega o PDF do sermão e fala: fulano, eu quero sentar com você essa semana, eu quero ler com você o que o meu pastor pregou domingo.
Hoje mesmo, vindo para cá, eu recebi um WhatsApp, uma mulher do Paraná descobriu o meu WhatsApp, talvez porque eu tenha colocado ele lá no YouTube, não sei. Pastor, eu sou católica, tenho ouvido sua série nos Salmos, quero que o senhor saiba que isso tem salvado a minha vida. Você tem noção, povo? É a palavra de Deus. Por que você não pega isso e não senta com alguém? Ore, Deus me dê 1, 2, 3 essa semana. Eu quero sentar e ler um texto, uma dessas mensagens de Salmos com alguém. Eu quero que conheçam Jesus. Eu quero ensinar sobre Jesus. Eu quero proclamar o reino de Deus. Eu quero ensinar o que consiste ser um cidadão do reino. Alguém que vive agora para o Rei Jesus e não mais para si mesmo. Cadê esse povo com esse esquema de pregação? Mas a gente está preocupado com as coisinhas. A gente está preocupado com as miudezas da vida. A gente está preocupado em... Sai um pouco desse WhatsApp. Sai um pouco desse Instagram. Sai um pouco da mídia. Meta a cara na Bíblia. Ore. Deixa eu te contar uma coisa, você ficar uma semana sem assistir notícias, sem buscar saber o que vai acontecer, Deus vai continuar cuidando muito bem, obrigado, do mundo dele. Corra atrás dos perdidos. Corra atrás daqueles que precisam ouvir de Jesus de Nazaré, famílias que precisam ser restauradas, e tem que começar com alguém, seja você esse instrumento. Como eu me alegrei quando um jovem me falou essa semana, de um colega, dono de um restaurante, que está em desespero e querendo ouvir, e ele começou a seguir a dica do que eu estou dando aqui. E ele mandou um zap, essa semana, não lembro se anteontem, 2 dias atrás, falou assim, rapaz, ele já ouviu 3 dos sermões de João, ele está vibrando. Falei, daqui a pouco a gente joga ele dentro desse tanque. É assim, nasceu de novo, encontrou com Jesus. Cadê você que não está nessa? Você está preocupado com o quê? Se ainda tem Rivotril para dormir hoje à noite? Oh, meu povo. Qual é o escopo da sua pregação? Todos. Qual é o ensejo da pregação? Em todo momento. Qual é o esquema da pregação? Anunciar o reino e ensinar sobre Jesus Cristo. Qual é o êxito da pregação? Como é que a gente mede se a nossa pregação está dando certo ou não? Você fica surpreso em descobrir que a medida não é o número de convertidos. A medida não é o número de convertidos, a medida é se você está sendo fiel ao que Jesus mandou fazer ou não. Isso tira de nós um peso, porque aí você prega com fidelidade, sem o peso de falar, será que alguém vai ouvir o que eu estou dizendo? De onde eu tiro isso aqui no texto de Atos? Lucas nos conta. Lucas diz aqui em Atos 28:30 que Paulo pregou a todos, corajosamente, intrepidamente, falou de Jesus. É curioso porque a grande comissão do Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 15, diz, vão ao mundo inteiro e pregam o Evangelho a todos. Todos, o todos de Marcos 16, 15, é o mesmo todos aqui de Atos 28, 30. Então Lucas está nos dizendo, Paulo teve êxito. Por quê? Porque ele pregou a todos que vieram a ele. O êxito da nossa pregação está na nossa fidelidade. Eu planto, você rega, Zé da Silva colhe e Deus dá o crescimento. Nem todos serão ceifeiros, pode ser que eu viva e labute anos nessa igreja e nunca veja essa igreja ser a igreja dos sonhos de Jesus como eu idealizo. Pode ser que o que vier depois de mim colha esses frutos. Mas não importa, porque o que importa é se eu e você estamos fazendo o que Paulo diz em 1 Coríntios 3, vamos plantar, gente, vamos regar, gente, Deus está dando crescimento, na hora certa nós colheremos. Esse é o êxito. E a última coisa, o esmero. O esmero. Eu acho lindo, Paulo pagou para pregar. Verso 30, durante os 2 anos seguintes, Paulo morou em Roma, às próprias custas.
Que custas? Coitado de Paulo. Sabe qual eram as custas? De onde ele arrumou dinheiro? Ele deve ter continuado a fazer tendas. Mas a gente sabe, lendo Filipenses 4, que é a carta que ele escreveu dessa prisão, os filipenses se lembraram dele e mandaram ofertas. Mas o que eu quero que você veja é que Paulo ficou 2 anos pagando do próprio bolso para pregar o Evangelho. Só consegue fazer isso quem está contente em Jesus. E é isso que Paulo nos revela sobre o coração dele em Filipenses 4, de 10 a 14, que ele escreveu dessa prisão. Ele vai dizer: eu aprendi a viver contente, com muito, com pouco. Sabe de uma coisa, crentes de Filipos? Eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu posso viver com muito, eu posso viver com pouco. E a gente preocupado em comprar roupa nova, bijuteria nova, sobrancelha nova, enchimento novo. Os jovens não mudam a cara para pagar 50 conto, no mínimo, deixa lá 50, 100 conto, brincando no Outback. O dia que a igreja faz uma cantininha aqui, cobra R$2, eu pagar na igreja, dou meu dízimo. Que tristeza. Faz as contas de quanto você gasta superfluamente e poderia estar investindo no reino. Ajudando, abençoando. Jovens da igreja se mobilizando, o Luiz César vai liderar a caravana aí de líderes dos nossos pequenos grupos de jovens, vão para o Congresso Multiplica em novembro. Cola num deles e fala assim: quanto é que vocês estão precisando? Nenhum deles tem dinheiro sobrando. E não estão indo lá para passear, estão indo lá receber conteúdo para chegar aqui e repartir. Meu povo, a gente tem que ser mais generoso. A gente tem que ter essa mentalidade. Tudo que Deus nos deu foi para as nossas próprias custas pregar o Evangelho. Eu não quero ser rico. Eu ainda não tenho um couro para deitar e dar acesso em cima, como dizia minha avó. Mas eu tenho a convicção de que aquele Deus que cuidou de mim até aqui, você acha que é quando eu estiver com dentadura na boca que Ele vai me largar? Andando assim, né? John Pipe. Cadê o John Pipe, Samuel? Né? Desliga e liga o John Pipe. Não vai me largar. Você acha que vai te largar? Deixa de ser sem vergonha, crente. Cria vergonha nessa cara, põe a mão no bolso, investe no reino, dizima direitinho, contribua, faça para a glória de Deus. Use as custas para avançar o Evangelho. E eu termino mostrando esse Paulo contente. Esse Paulo que cruzou a linha de chegada, com intrepidez ele pregava e sem nenhum impedimento. Agora, você sabe que esse tipo de crente intrépido e sem impedimento, só é possível fruto de oração, você sabia disso? Essa palavra usada aqui em Atos 28, 31, para falar que ele pregava corajosamente, essa palavra parrecia, ela é usada lá em Atos 4, 29 a 31. Que diz que os apóstolos, depois de orarem, pediram que Deus desse a eles coragem para anunciar com intrepidez, com parresia. E aí o Espírito de Deus os encheu de parresia, e com intrepidez eles pregaram. Gente, esse tipo de igreja que eu sonho em ver aqui, só é possível com oração. E a gente ora tão pouco coletivamente. Venha para os cultos de quarta-feira, venha para os cultos de sexta, as mulheres na terça, orem nos pequenos grupos, interceda, ora sim, Deus dá-nos almas, Deus dá-nos coragem para falar, Deus dá-nos intrepidez, Deus adora dar esse tipo de coisa para a gente. Peça, vocês não têm porque não pedem.
E quando pedem, pedem para gastar nos seus prazeres. Mas não é isso que a gente vai pedir. Deus, sabe o que eu quero? Coragem para falar de Jesus. Eu não tenho. Me dá coragem. Até Paulo escreveu Efésios, carta que quando ele escreveu, ele estava preso em Roma. E olha o que ele pede, lá em Efésios 6, ele diz, orem por mim também, peçam que Deus me dê palavras certas, para que eu pregue com parresia, com coragem a palavra de Deus. Então Lucas, quando diz que ele pregou com coragem, com parresia, ele pregou porque crentes oraram por ele, e ele então recebeu de Deus a coragem para pregar. Ô meu povo, vamos parar de orar só pelo reumatismo. Vamos parar de orar só pelos nossos problemas pessoais. Sim, merecem oração, mas vamos orar mais de forma centrada no reino. Deus, me dá coragem para falar de Jesus. Eu não sei nem como fazer, eu não sei nem como começar. Deus, me ajuda, me dê as palavras certas. Paulo pediu isso, Efésios 6, 19 e 20. Me dá as palavras, me dê a coragem, me dê a circunstância, me faça enxergar o momento, coloque pessoas no meu caminho. Deus, eu quero ter a alegria de ver alguém nascer de novo e eu poder chamar de meu filho na fé. Oh, faça desse o seu sonho. E por mais pentecostais assim entre nós, aleluia. Estou empolgado, já é quase 10 horas e eu estou aqui, vamos até amanhã. Vamos ser intrépidos, gente. Vamos pregar sem impedimento. E você que nos visita, entenda que essa palavra de exortação e de encorajamento para a igreja é por amor a você. Se você ainda não nasceu de novo. É que nós queremos ser uma igreja que não fica aqui extorquindo o seu dinheiro. Não somos desse tipo. Não prometemos barganha, não fazemos barganha com ninguém. O nosso desejo é que o evangelho puro e simples, aquele que salva vidas, chega no seu coração através de nós. Porque o que a gente quer é ver você alegre com aquilo que tem mais valor para nós. E o que tem mais valor para nós é Jesus. É o nosso tesouro. Viver para nós é Cristo. Morrer para nós é lucro. E nós queremos que você prove disso. Faça dele o seu Senhor, o seu Salvador. Arrependa do seu pecado. Creia para a vida eterna. Feche os seus olhos. Ore agora. Suplique a Deus graça. Deus, em nome de Jesus, faça de nós um povo intrépido e que prega sem impedimento. Um povo corajoso, um povo amoroso, um povo generoso, um povo que faz a hora acontecer, que entende que a nossa agenda é o Evangelho de Jesus, que tenha olhos para ver que o problema do Brasil é que Cristo não é rei supremo, nem em templos ditos evangélicos e que falam em nome de Jesus. Ó Deus, dá-nos a coragem de ser homens e mulheres intrépidos, abnegados, que olham para o outro e consideram o outro superior a nós mesmos. Faça de nós uma igreja que ama a mensagem da cruz, vive a mensagem da cruz, prega a mensagem da cruz, porque o que há de maior valor para nós não é a fachada dessa igreja, não é o nome dessa igreja, é Jesus. Ó Deus, e se há entre nós alguém que aqui tenha entrado em busca de uma palavra de salvação, que o Senhor possa agora abrir seu coração, abrir sua mente, fazê-lo ou fazê-la entender que cabe a nós arrepender e crer que Jesus é o único caminho, a única verdade, a única vida possível. Ó Deus, dá-nos intrepidez e que possamos pregar sem impedimentos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.